E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo. Esse vídeo vai deixar você de cabelo em pé porque nós vamos falar de taxa Selic, aumento da taxa de juros. Vamos falar também sobre o Lula. Parece que a impunidade, parece que o crime compensa no Brasil. Esse país desgraçado aqui, pelo amor de Deus, é de ficar careca. É de ficar careca com a justiça brasileira. Vamos falar também sobre Bitcoin. Vamos falar sobre Bitcoin, que nós temos alguns motivos, alguns dados para ficar otimista, mas também olhando como um todo a economia, nós temos motivos para ficar defensivo. E aí que entra a importância da carteira antifrágil, onde você tem as duas pernas, uma perna na exposição ao risco, focado na expansão, no crescimento dos seus ativos, uma perna você vai estar mais defensivo, então você vai entender a importância da carteira antifrágil, que a gente fala tanto aqui no canal, que eu falo mais aprofundada lá no Clube dos Capitalistas 2.0, que é o meu treinamento, link aqui na descrição. Então você vai entender a importância dessa parada. Sem mais delongas, vamos cair pra dentro, tem muita coisa bacana. Já vai deixando aquele seu likeão, vamos compartilhar a tela aqui. Então, taxa Selic 9,25% ao ano, meus amigos. Então, tá bom para vocês, seu capitalista. Isso aqui já não é mais novidade para ninguém, acho que tá todo mundo esperando isso. É o Banco Central correndo atrás do prejuízo, correndo atrás aí para conter a inflação, depois de ter mantido a taxa Selic artificialmente baixa a 2%. Então é como se fosse a mola que a gente fala aqui no canal, se puxou muito a mola, agora ela volta com tudo, a taxa de juros tende a aumentar, né? A gente cantava essa bola, tá nítido agora para todo mundo, mas a grande questão é você antecipar os movimentos. Então aí, pessoal, você já consegue ficar mais tranquilo ali tendo um caixa de oportunidade, algo assim, e em breve já tá ficando na hora de travar a taxa de juros também. Eu acho que daqui a algumas semanas, alguns meses, a gente vai ter oportunidade de travar essa taxa de juros aí. A taxa de juros subindo tende a fortalecer o real. É claro que nós temos problemas políticos, nós temos muitos problemas, reformas que foram prometidas, mas não andaram. Nós temos muitos problemas aqui no Brasil. Então, teoricamente, com a taxa de juros subindo, o capital ele tende a vir para o Brasil, certo? Claro que nós temos uma inflação muito grande, então por isso que eu acredito que a taxa de juros vai subindo um pouquinho mais, certo? E com essa taxa de juros atraindo capital estrangeiro, a nossa moeda tende a se fortalecer novamente. Eu acho que o Brasil, ele tem chances. O Brasil, ele é um país, cara, que, puta, sabe aquela pessoa que tem tudo pra dar certo na vida, mas não dá certo? É o Brasil, tá ligado? O Brasil tem tudo pra dar certo, tem ciclo de commodity, nós temos pessoas que querem fazer acontecer, mas parece que quem tá no poder não tem muito interesse que o país cresça, né? Então a gente tem um problema político aí que a gente vai enfrentar agora ano que vem. Então a taxa Selic bastante interessante, eu acho que é um movimento acertado essa alta, né? Claro que aumenta o custo da dívida, por isso que a gente fala que o Estado ele tem que reduzir o custo, ele tem que parar de gastar, o Estado tem que reduzir o seu tamanho, certo? Tem que parar de atrapalhar o empreendedor, tem que deixar as pessoas fazerem acontecer. Não adianta você, com um Estado gigante pisando no pescoço do empreendedor, querer achar soluções fáceis, né? Tem que cortar da própria carne, não tem jeito. Só que, pelo que a gente tá vendo aí, isso tá longe de acontecer, como eu vou falar em alguns fatos aqui. Então, taxa de juros, bacana para você pensar já aí em ter uma reserva de oportunidade, um caixa, né? Você já devia estar se expondo isso há muito mais antes, né, digamos assim. Já tá começando a rolar algumas promoções aí nas ações, nas criptos, e aí quando você tem caixa você consegue aproveitar isso, beleza? Por essa é a importância do caixa. Muito bem. Ministério Público aponta prescrição e decide não apresentar nova denúncia contra Lula no caso do triplex, o triplex do Guarujá. Ave Maria, né? Então toda aquela parada, o Bolsonaro falou que agora não tem mais corrupção no governo, ele falou que, talvez tenha corrupção no governo, o cara já tá mudando de ideia, né? Ele falou que, o Bolsonaro falou que ia acabar com a Lava Jato porque não tinha mais corrupção no governo. Só que tá aí, né, pessoal? Não é culpa do Bolsonaro, só tô falando que o Brasil é sistemático, né? Essa cultura da corrupção, essa cultura, claro que você tendo um Estado gigante isso vai acontecer, por isso que eu sou contra o Estado gigante, né? E aqui, a Lava Jato, todo aquele esforço e tal, foi por água abaixo, é deprimente, porque existia uma esperança que parecia que a casa estava sendo ajustada, a gente via a Lava Jato pegando muita gente e tal, a gente falou, puta, agora vai.
agora o Brasil do futuro vai ser o Brasil do presente. E não, a gente continua na promessa do Brasil do futuro, com o PIB caindo, com recessão técnica. Então é isso aí que nós temos para hoje, né? Então, manifestação meu Jesus, Procuradoria da República do Distrito Federal é pelo arquivamento e foi apresentada depois de o STF ter considerado o ex-juiz Sérgio Moro suspeito e anular a condenação do ex-presidente. É isso aí, né, pessoal? Você que acredita ainda na eficiência estatal, parabéns, né? Vista a sua máscara de palhaço, né? Então, o Lula agora, né, que tá aqui, não vai mais ser investigado por causa do triplex, o Lula tá cobrando 815 mil reais da OAS por parcelas de apartamento no Guarujá. Justiça já havia determinado que construtora devolvesse valor de cotas adquiridas pela esposa do petista Marisa Letícia, né? Tudo no rabo da falecida. Mas é isso aí, né, pessoal? Agora o suspeito a gente não pode mais falar que o Lula é ladrão, nada disso, porque é só uma suspeita, foi um burburinho, né? Senão a gente ainda leva processo. Então, esse é o país, né? Esse é o país que a gente vive. E aí você quer que o investidor venha para cá? Complicado, né? Você querer que o investidor venha para cá depois de uma patifaria dessa. Então a gente não tá falando só sobre economia aqui, nós temos também um problema político, um problema de justiça, né? Um problema de aparelhamento. O PT aparelhou o sistema. E agora parece que esse governo também tá colocando a tela petista lá no poder. Então a gente também não pode passar pano pra esse governo, porque o problema está no sistema. Por isso que eu gravei esse vídeo aqui, ó, que você tem que ser o seu próprio presidente. A gente já vai falar sobre isso. Antes, olha só, governo publica a MP para pagar o Auxílio Brasil de R$400 em dezembro. Então tá aí mais medidas populistas, todas as promessas de um governo liberal, de um governo que iria parar com o toma lá da cá e tudo mais, isso caiu por terra. A gente vê que são só blá blá blá, porque quando você entra pro jogo da política, você tem que jogar o jogo, e a sede de poder eu acho que deve ser muito gostosa, porque os caras não querem largar a teta. Até o Lula no Podpah falou sobre isso, que ele gostou do poder e tal. Se você assistiu o Podpah, você vai ver isso. E olha só o que os caras estão falando nesse momento, né, pessoal? Por isso que cara, eu até acredito que o Lula vai ganhar em 2022, a gente tá fudido, né? Vamos ver o que esse cara tá falando aí. Veja, por que eu tenho orgulho? Eu tenho orgulho porque, veja, eu sou o único presidente da história desse país que não tem o diploma universitário. E por que eu fui o que fiz mais universidade? Por que nós colocamos mais jovens na universidade? Por que nós fizemos mais escola técnica? Ai, meu Deus. Aí, galera, agora a gente tem, né, um monte de pessoas que tem diploma universitário trabalhando de Uber, né? Grande feito, né? Você criou um monte de universidade, você endividou as pessoas, se deu lá o crédito estudantil público e tudo mais, endividou as pessoas. Agora a galera, como a gente trouxe alguns vídeos atrás, nem conseguem pagar as parcelas lá do FIES, que os caras não conseguem trabalho, certo? Porque os caras acham que você dá mais diploma, você vai fazer com que as pessoas ganhem mais, quando na verdade você precisa gerar mais riqueza para que as pessoas ganhem mais, você precisa ter confiança, né? Coisa que o Brasil não tem. E sabe o que me deixa mais indignado? Na live de um cara como esse, meio comunista aí, meio de esquerdista, olha quanta gente dando dinheiro aqui, velho, pro podcast aqui, né? E aí a gente faz aqui no canal para capitalistas malvadões, os caras querem coisa de graça. Parece que os esquerdistas comunistas são mais capitalistas do que os próprios capitalistas, né? É uma coisa bizarra. E aqui, né, pessoal, nosso vidinho que não vai pra frente, com apenas 1000 views aqui, que parece que a galera não quer assumir a própria responsabilidade, é foda. Cara, ó, isso aqui, pessoal, é a prova de que se você ficar perdendo tempo com um político, você vai se fuder. Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, ó, que você tem que parar de ser otário e assumir aqui as rédeas do seu jogo, né? Você tem que assumir que você é o seu próprio presidente. E aqui nesse vídeo trago mais argumentos sobre essa questão, aonde você tem que assumir que você manda na sua vida, que não vai ser um político que vai resolver os seus problemas. Por isso que você tem que aprender a vender, tem que aprender a fazer marketing, tem que aprender a investir melhor. É isso que vai transformar o seu jogo. E pra curtir a vida, porra. Porque se você esperar de político a solução para os seus problemas, você está totalmente lascado, né? Se você entrar para o mercado de renda variável com o pensamento de funcionário público buscando estabilidade, você está lascado. Então as pessoas elas têm que aprender a gostar de perder, aprender a gostar de
correr risco, porque é isso que vai mudá-las de patamar. Só que poucas pessoas estão dispostas a passar por esses perrengues, poucas pessoas estão dispostas a assumirem que elas mandam nas próprias vidas, e por isso que 98% das pessoas são mandadas por 2%. E ainda essas pessoas falam, as elite. Cara, seja a sua própria elite, assuma a bosta da responsabilidade da tua vida e comece a fazer algo para mudar os rumos que a sua vida tá tomando se você tá insatisfeito. Se você tá satisfeito, não tem motivo para você reclamar. Se você tá insatisfeito, aí você precisa mudar a sua realidade. Mas não vai ser Bolsonaro, não vai ser Moro, não vai ser Lula que vai solucionar os seus problemas. Esses caras provavelmente vão criar mais problemas para você e vão dificultar o seu progresso, porque eles vão depreciar o seu poder de compra, eles vão depreciar ali a questão da economia do país, mas lembre-se, a prosperidade é individual. A prosperidade sempre parte do indivíduo, das ações do indivíduo. A crise é coletiva, é sempre o rebanho, né? Então fica essa aí, né? Eu sempre vou repetir essa frase, que um dos meus objetivos é despertar pessoas para que elas cuidem da própria vida e parem de depender do Estado, parem de achar que o Estado vai solucionar os problemas delas, sendo que é o Estado que cria os problemas. E a gente vê aqui toda essa impunidade, a gente vê como o Estado é ineficiente, certo? Então, bom, vamos lá. Vamos falar de Bitcoin aqui. Antes que o vídeo fique muito longo, nós temos, pessoal, eu selecionei esse caixote verde aqui, a região das pessoas que estão no prejuízo. Eu já vou mostrar alguns indicadores que apontam que as pessoas, né, tiveram uma grande realização no prejuízo, o que eu acredito que é bom. Eu acho que a gente já vai falar de opções e tudo mais. Teve uma limpa no mercado de criptos aqui. O que nós não podemos fazer, né, pessoal? Nós não podemos vir aqui, ó, vou fazer de rosinha, tá? Nós não podemos vir nessa região dos 53, 54 e fazer uma continuação dessa baixa, né? Um pivô de baixa. Nós não podemos fazer isso. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos vir acima dessa região, testar essa região ali dos 53, 54 e voltar a subir. Então você percebe que eu coloquei as linhas aqui, ó, em amarelo, são suportes e as resistências, né? O mercado ele anda em ondas. Então nós não sabemos o que vai acontecer, ninguém aqui eu acho que tem bola de cristal. Então eu acredito que nós podemos sim estar exposto ao risco, certo? Mesmo com o cenário macro deteriorado, com tudo que a gente fala aqui no canal. Eu acho que é até interessante estar exposto ao risco. Eu não vendi os meus bitcoins Ethereums, eu realizei algumas altcoins, não todas, tá? Isso eu atualizei os membros aqui do canal, a galera que é membro aqui do canal, eu fiz um post lá com atualização sobre isso, certo? E aqui, ó, então eu continuo esperançoso aqui com relação ao Bitcoin, tá? As criptomoedas. Então o que nós precisamos fazer, pessoal? Nós precisamos fazer um pivôzinho de alta, certo? Que é o quê? É você passar essa região aqui dos 53, testar, certo? E dar uma continuidade de alta, fazer topos e fundos ascendentes. O que seria negativo é você fazer aqui topos e fundos descendentes, tá? Então, nesse momento o mercado meio com medo, a galera com o cu na mão aí, macroeconomia deteriorada, é bem arriscado você estar exposto, certo? Mas, né, quem tiver aí a fim de correr um risco para buscar uma rentabilidade pode ser interessante, mas você tem que ter a sua carteira antifrágil, tem que estar exposto com o que você pode perder no curto prazo. O Bitcoin é uma das poucas moedas que eu não vendi. Por quê? Porque eu acredito nele para o longo prazo. Agora, algumas altcoins vão deixar de existir, certo? Por isso que eu vendo algumas altcoins que eu vejo que tem um pouco mais de risco, mas o Bitcoin é uma das poucas criptos que eu penso em segurar para o longo prazo, né? Quem comprou no topo histórico de 2013, 2017, está no lucro agora, certo? Algumas altcoins nunca voltaram para o lucro, por isso que eu tenho essa estratégia. Então a gente precisa fazer esse movimento que eu falei para vocês. Nós estamos respeitando essa LTA, essa linha de tendência de alta aqui. Olha como é linda a análise gráfica. Cada dia eu fico mais apaixonado. O preço, né, ele vem testar justamente em cima dessa LTA, então o preço respeitando essa LTA. Se nós passarmos para o semanal, estou no gráfico diário, vamos ver aqui um pouco mais para o longo prazo. Se nós passarmos para o time frame do semanal, o que acontece, os capitalistas? Deixa o like aqui embaixo, pô, ajuda o canal aí. Nós temos aqui o fundo nessa região dos 43,
42, tá? A gente não pode perder essa região. Se perder essa região no semanal, se nós tivermos um fechamento nessa região é bem pessimista e nós temos que buscar ficar acima do topo anterior, tá? Então seria bastante positivo o preço do Bitcoin vir justamente nessa região aqui e ficar acima dos 52. Isso seria bastante positivo para uma continuidade dessa tendência de alta, certo? Então, nós aqui no gráfico diário estamos com uma tendência de baixa de curto prazo, mas no semanal e no mensal a gente está positivo ainda, tá? Eu não vejo assim uma coisa muito feia aqui para o longo prazo, certo? Mas oportunidades de curto prazo podem existir, por isso que se fica convexo lá na sua carteira antifrágil, tá? Eu coloquei essas duas setinhas, porque essa galera aqui que eu comentei para vocês da caixa verde é a galera que está vendendo bitcoins, mesmo com prejuízo. Então, por que o preço apanha, tá? Vamos colocar no diário, por que o preço apanha? Porque a galera que comprou no prejuízo, tá? Ou a galera que comprou aqui no lucro e tá ficando meio com medo, ela começa a realizar. Isso é normal nos mercados de realização de lucro, só que deu preço, ele fica apanhando aqui. O que me deixa um pouco preocupado é que o mercado agora ele tá sem força, tá? O mercado tá sem força, o mercado ele chegou aqui puxar os 52, voltou. Então é essa briga entre touros e ursos, que são as forças do mercado que eu deixo aqui atrás, a briga dos touros e ursos. E ninguém sabe quem vai ganhar, né? A força compradora ou a força vendedora. Tem que ficar de olho, pessoal, porque a gente pode, como eu falei para vocês, fazer um pivô de alta e continuar aos poucos caindo, né? E cada vez fica mais difícil você realizar lucro. Se você tá com um lucro expressivo e quer reduzir ali o seu risco, faz realização parcial de lucro, né? Isso é bastante importante dentro da sua estratégia. Dados on-chain, alguns dados positivos, vou dar uma acelerada na bagaça aqui. Nós vemos aqui, pessoal, o saldo nas exchanges atingindo as mínimas de 3 anos. Mínimas de 3 anos, seus capitalistas, no saldo das exchanges. Isso significa que os investidores estão holdando. Os investidores estão tirando o dinheiro das exchanges e estão mandando para suas carteiras pensando para um time frame maior. Então isso me deixa otimista, por isso que eu continuo exposto. Porque nós temos alguns dados que são otimistas, só que nós temos vários fatores que são negativos, por isso da importância do contingenciamento de risco, certo? Vamos lá. Deixa eu fazer meu merchanzinho aqui. Galera, me segue lá no Instagram. Estou fazendo agora os reels e tal aqui. Vou começar a postar mais conteúdo no Instagram lá. Aqui esse conteúdo onde eu trago ativos para você se defender da inflação. Então, quanto mais like tiver, mais coraçãozinho, mais seguidor, mais eu vou postar conteúdo, beleza? Então, eu vou dar uma animada lá no Instagram também. Segue lá, @gspelissaro. A gente tá sempre postando story e tudo mais. Dá essa força aí. Não custa nada, beleza? Vamos continuando aqui, então. Futuros. Mercados futuros. Então, ocorreu lá a queda. Muita gente que estava gananciosa apostando na alta foi squeezado, né? Liquidação aí de 1,7 bilhão por dia agora. Então, aqui falando de opções, então o mercado, pessoal, liquidou muita gente nessa queda, o que é uma limpa, né? É o que a gente falou lá da questão das opções. Ocorreu uma limpa no mercado, a gente já falou sobre isso. O mercado, essa queda, ela foi interessante para gerar liquidez, né? Nós também temos aqui o volume das exchanges. Então, o mercado de futuros não é o único espaço de derivativos que registrou grande aumento de volume e interesse nas últimas semanas. A atividade de opções tende a aumentar em dias de liquidação e altas, onde os investidores de hedge procuram capturar prêmios de volatilidade. O fluxo da semana passada viu o segundo maior volume de opções por hora desde meados de maio, mais de 1,7 bilhão por hora. Bilhão de dólares por hora. Além disso, o volume de opções aumentou mais de 250% desde julho, agora liquidando regularmente mais de 1 bilhão de dólares por dia, né, pessoal? Então a galera vai lá para os mercados para buscar rentabilizar. Muita gente estava otimista, certo? Muita gente estava apostando na alta do Bitcoin. O mercado ele faz essas manipulações para liquidar essas pessoas, para buscar liquidez. Por isso que eu acredito ainda numa possível continuação de alta do Bitcoin, mesmo com esse cenário todo deteriorado, tá? Eu acredito que foi uma manipulação do mercado mesmo, algo assim, para pegar a liquidação da galera que estava apostando. E se nós vermos o que aconteceu aqui, a realização de prejuízo, tá? Então, quem realizou prejuízo foram as sardinhas, né? Foram as pessoas que
estavam expostas no mercado há pouco tempo. Então, é mais um dado que me deixa bastante otimista, né, pessoal? Clube dos Capitalistas 2.0, para quem quer ficar aí dominando geral as bases da economia. A gente fala da carteira antifrágil, a gente vai falar de opções também para você se proteger das quedas das bolsas, né? Para você que gosta de apostar contra os mercados. Então a gente fala também como é que você faz isso, explica um pouco sobre isso, tá? E aqui você compra uma vez o Clube dos Capitalistas 2.0, tem acesso vitalício e a todos os módulos que eu for colocando no futuro, você também vai ter acesso. A galera vai me questionar da questão do grupo do WhatsApp. Sim, pessoal, vai ter grupo. Não sei ainda se vai ser grupo no WhatsApp ou no Telegram, mas eu vou comunicar aqui no canal e vou postar lá em breve. Colocando aqui na hora de fazer sua compra, o cupom Natal 50, você ganha 50% de desconto na compra do Clube dos Capitalistas, onde você vai aprender a fazer sua carteira antifrágil, onde você vai entender os ativos que vão estar na parte de expansão da sua carteira e também os ativos que vão estar na parte defensiva da sua carteira. Link aqui na descrição. E aqui, continuando, nós temos então dos investidores, as carteiras com mais de 10 bitcoins, nós estamos vendo um aumento nos últimos dias, certo? Então nós estamos vendo um aumento das carteiras com mais de 10 bitcoins. Então isso, na minha visão, é bastante positivo. No momento onde o preço começou a explodir, você viu que essas carteiras com mais de 10 bitcoins, elas começaram a realizar lucro e agora elas voltam a comprar, certo? Então o que me faz entender, tá, o que me dá uma certa esperança de que nós podemos ver aí uma continuidade dessa alta, já que os investidores maiores estão voltando aí a acumular, certo? As pessoas com um Bitcoin, essas carteiras também estão voltando aqui a acumular, certo? Então, a gente tem que estar de olho nisso aí. Eu acredito que foi um movimento apenas especulativo ali naquela questão das opções mesmo que eu mostrei para vocês. A gente viu muitas pessoas realizando prejuízo, né? As famosas sardinhas mão de alface. Eu, às vezes, também faço isso, porque é difícil, muitas vezes, você controlar o emocional. Por isso que eu realizei algumas altcoins. Eu não, mesmo sabendo da possibilidade de uma altcoin season, eu quero ficar de fora desse mercado aí de altcoins, porque ele é muito volátil. Da mesma forma que ele te dá muito, ele te pega muito. Então eu acredito que estar exposto nas principais altcoins e na principal, no meu queridinho, que é o Bitcoin e o Ethereum, já tá bom demais para aproveitar essa alta. É isso que eu tô fazendo. Não realizei nada, não fiz absolutamente nada na questão de Bitcoin, Ethereum, o que mais que eu tenho lá? Chainlink, bom, os membros sabem o que eu tenho lá, né? Tem bastante coisa. Isso aí eu não fiz nada, só algumas altcoins lá de metaverso, alguma coisa que eu fiz alguma realização, tá? Então, eu continuo aqui otimista. A gente não pode perder essa região aqui dessa LTA. Se perder, né, pessoal, como a gente falou, é problemático, tá? O Bitcoin tá na corda bamba, é um momento de extremo risco e você tem que estar ciente disso. Pode ser que tenha uma grande oportunidade, sim, só que se você comprou perto aqui dos 50 mil, né, a probabilidade de você se lascar é muito maior de quem compra no fundo, né, quem compra no inverno. Por isso que eu vejo que agora é a hora também de você ter uma carteira antifrágil e você estar exposto em ativos que vão te permitir você comprar lá os bitcoins mais baratos. Você tem caixa para aproveitar as promoções de uma possível correção dos mercados tradicionais e também aí do inverno cripto. Eu não, como eu falei no último vídeo, repito, é muito cedo para dizer que a gente entrou no inverno do Bitcoin. Ainda a gente tem alguns sinais otimistas, né? A gente tem alguma esperança. É difícil dizer se a gente entrou no inverno ou não. Eu acredito, tá? Eu acredito que a gente tem que agora estar mais defensivo do que nunca pela questão macro e pelo que vem se desenhando no gráfico, certo? Mas ainda existe uma possibilidade de uma alta. Por isso que a gente tem lá a tal da convexidade. Como a gente assume a nossa humildade perante a incerteza, a gente acaba, então, se expondo ao risco, sabendo que a gente pode perder, assumindo esse risco, certo? Você tem que ser o seu próprio presidente, você tem que assumir as broncas que você assume. Então, se você acredita que isso vai subir, é uma decisão que você vai ter que tomar. Você vai lá, vai se expor. Só que você também sabe do risco. Então, você vai acabar
diversificando esse seu portfólio. Uma parte você coloca no risco, uma parte você colocar em ativos mais defensivos, né? E quanto mais você antecipa os movimentos, melhor, mais você consegue aproveitar essas valorizações ou correções, né? Então, sempre antecipar os movimentos é importante, mesmo que você tenha que assumir riscos maiores para isso. E aí que entra a grande sacada da carteira antifrágil, para você também estar pensando já quando vier a correção, para você comprar mais barato, para no próximo ciclo você conseguir aproveitar com mais tranquilidade as altas, já que você consegue fazer um preço médio menor, beleza? Pessoal, por hoje é isso, me segue lá no Instagram. Quanto mais a galera seguir, der like lá, compartilhar, mais conteúdo brabo eu vou postar. Então me dá essa força, que é uma troca. Você me ajuda aí a alcançar mais pessoas e eu vou produzir mais conteúdo gratuito, tanto aqui pro YouTube quanto lá pro Instagram, isso é válido. Então, é uma troca de mão justa, que a gente é capitalista, né? A gente faz troca de valor, não é igual comunista safado vagabundo que fica só sugando aqui no pescoço dos outros. Então, eu espero que você não seja um comunista filho da puta aí, beleza? Por hoje é isso, seus capitalistas malvadões. Nos vemos na próxima. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima. Carteira antifrágil sempre. Tchau, tchau, seus capitalistas malvadões.